Oi pessoal, mais uma quarta, estamos aqui de volta para nossa aula de Química. Primeiro quero parabenizar porque muita gente deu feedback agora dessa atividade e com algumas dúvidas, até duas pessoas me mandaram dúvida no WhatsApp perguntando sobre alguns pontos de resolução da matéria e isso foi muito bom. A nota de vocês já está no sistema do primeiro bimestre, eu já fiz já coloquei lá. Infelizmente, algumas pessoas não fizeram nenhuma atividade, não estão tendo frequências nas nossas aulas, entregando nossas avaliações, então ficou um pouco complicado. Então, pessoal, atentem-se, procurem os professores de vocês para dar uma olhada de como estão essas notas de vocês, ou então olhem no sistema do aluno que vocês vão ver. Nas nossas avaliativas eu fiz todo um acumulativo das atividades que já tinham sido entregues, contando como frequência, peguei as avaliações que a gente já tinha feito e fiz uma média ponderal delas, que deu a resolução final de média de vocês, ok? Nós iremos continuar nosso conteúdo e no finalzinho da aula eu tenho um aviso para vocês. E semana passada a gente viu os hidrocarbonetos, nomenclaturas de hidrocarbonetos, alcano, alceno, alcino, alcadiênio, e todos os ramos que a gente poderia estudar. Hoje nossa temática vai ser mais voltada para a parte da nomenclatura com ramificações e das próprias ramificações, porque eu vi que vocês estavam com dificuldade. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar, dar uma estudada nessas ramificações, como faz a nomenclatura de cada uma delas. E em sequência, a gente vai estudar como adaptar isso a cada um dos casos, ou seja, seja ele um alceno, um alcino, e assim a gente vai estudando, ok? Antes disso, eu vou corrigir a atividade com vocês, para vocês verem como não era tão complicado assim, ok? Vamos lá! A primeira questão era bem simples e era falando um pouco mais sobre nomenclatura. Então ele perguntava: o octano é um dos principais constituintes da gasolina, o que é uma mistura hidrocarboneto. A fórmula molecular do octano é... Então ele pedia para a gente fazer uma avaliativa do octano. Então vamos lá, só pelo nome. A gente já faz aqui um desmembramento para saber quantos carbonos eu tenho, qual minha insaturação e qual meu grupo. Com isso, eu já sei que eu tenho 8 carbonos, porque oc vem de 8 carbonos. Então, aqui a gente já sabe que tem 8 carbonos. Eu só tenho ligação do tipo simples, ou seja, ela é saturada. E aqui a gente tem o grupo dos hidrocarbonetos. Agora, vamos formar nossa cadeia de carbono para dar uma organizadinha como fica melhor. Eu já sei que eu tenho 8 carbonos, então fica 8 carbonos na minha cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente sabe que ele aqui está ligado só por ligações simples, então já confere apenas ligações simples entre carbono. Outra coisa que a gente sabe é que o carbono ele tem 4 valências, ou seja, ele tem que efetuar 4 ligações para ter aí sua estabilidade eletrônica. O que é que eu faço? Eu completo todo o restante com hidrogênios, então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hidrogênios. Só por conta disso, eu já sei que minha fórmula tem que ser C8H18. Professor, como assim? Você só fez essas linhazinhas? É porque cada uma delas significa uma ligação de hidrogênio. Então, vocês podem fazer ela direta, por exemplo, contando como eu fiz, cada risco desse equivale a um hidrogênio. E vocês têm aí a fórmula final de vocês que fica C8H18, ok? Diferentemente se eu tivesse, por exemplo, um alceno, se aqui em vez de fosse um octano, seria um octeno. Eu teria que ter uma ligação dupla em qualquer parte da minha cadeia de carbono. Então, essa minha contagem de hidrogênio iria diminuir porque eu diminui basicamente uma valência. Então, vocês vão analisando de acordo com o que a questão pede.
A segunda questão também era bem simples e estava também voltada para essa parte de nomenclatura. E ela perguntava a seguinte coisa: o gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano e butano. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarboneto da classe do... Ele quer saber a classe dos dois. Então, vamos lá analisar pelo nome. A gente faz o cortezinho aqui e aqui. Opa, eu errei esse corte aqui, ó. É para ser bem aqui. Então, a gente já sabe o que desse gás. Que o próprio, ele tem 3 carbonos, enquanto o but tem 4 carbonos. Aqui a gente só tem ligações do tipo simples e é do grupo hidrocarboneto. Nesse caso, a gente já conferiu o número de carbonos aqui, ó, desse aqui também. E a gente já sabe que quando tem só ligação simples, ele fica AN. E quando a gente tem apenas ligações simples e estruturas simples, a gente tem o grupo dos alcanos. Ok? Então, o grupo desse pessoal aqui vai ser o grupo dos alcanos. A gente tem até essa partezinha aqui que faz essa singularidade do grupo também, assim como da própria questão. A terceira era um pouco mais complicada porque as estruturas eram um pouco maiores. Então vamos lá. Pelo sistema IUPAC, a nomenclatura correta para os compostos abaixo é... Vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Escolher a nossa estrutura principal. Como escolhe? Maior quantidade de carbonos e maior também reta. Assim, a gente prefere reta, porém quando a quantidade de carbonos é maior, a gente prefere por elas. Vamos lá ver? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu só tenho 5 carbonos se eu pegar a principal. Aqui eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4. Não, essa daqui já é maior. 1, 2, 3, 4. Essa daqui também ainda continua maior. Vamos ver o contrário. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maior quantidade de carbono fazendo a curvinha aqui. Então, nossa cadeia principal vai ser essa daqui com o maior número de carbonos. Então, nossa contagem começa por onde está nossa insaturação. Como a gente só tem ligação simples, então a gente pula para a segunda regra, que é onde está mais perto da primeira ramificação. Como aqui eu posso contar 1, 2, quanto 1, 2, que as duas vão estar tudo no terceiro carbono, então a gente prefere começar por aqui. 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ok? Já por isso, a gente sabe que 6 carbono, ela vai ser X. Só ligação simples, a gente tem um hexano. Porém, a gente tem que fazer a nomenclatura das nossas queridas ramificações. Então, aqui a gente tem uma ligação simples de CH3, eu até esqueci o 3 aqui. A gente tem um CH3 aqui e CH3 aqui. Elas duas, no caso, são do tipo metil. Ah, professor, como assim metil? Elas só têm um carbono, cada uma delas, ó. Como elas são ramificações iguais, a gente acrescenta um grupo di, significando duas. Então, no meu terceiro carbono e no meu quarto carbono, eu tenho ligações metil. Então, fica 3, 4, dimetil, hexano. Já peguei a nomenclatura aqui da minha primeira estrutura. E ela era só, assim, um pouco mais complicada que a segunda. Mas vamos ver aqui a segunda, a nossa segunda estrutura de carbono. Quantos carbonos eu vou ter nela e como ela vai ficar, como vai ser, no caso, a nomenclatura dessa nossa cadeia de carbono. Na nossa segunda estrutura, a gente tem que prestar atenção nela direitinho. Algumas pessoas sentiram dificuldade por conta desse número de carbonos aqui. Quando vier dessa forma, você já tem que ter uma ideia que isso aqui vai formar um anel aromático. Então, a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado com ele. Mas vamos ver logo a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, minha cadeia principal. No caso, essa retilínea aqui certinha.
mais próximo aqui no caso da minha ramificação e também saturação, porque da insaturação vai ser o mesmo, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então pode começar daqui, que está mais próximo também da nossa ramificação. Fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, logo de cara, a gente encontra o que nessa nossa estrutura? A gente tem uma ligação tripla, a gente tem uma ramificação e a gente tem 6 carbonos. Quando a gente tem 6 carbonos, a gente fica X. De novo, um X. E aí, a diferença vai ser que em vez de colocar ano, a gente tem uma ligação tripla. Então, fica hexino. Então, a gente já sabe que a cadeia principal, ela vai se chamar hexino. Isso aqui é o básico do básico. Já pegamos aqui. A gente tem que colocar onde se encaixa a nossa ramificação. Então, fica... Eu já ensinei para vocês que ela pode vir à frente, 3 hexino, ou ela pode vir 3, ou ela pode vir x, 3, ino. Ela também pode vir tanto 3 hexino como x3 ino, porque está aqui me falando onde está a minha ramificação, ok? Porém, a questão, ela aborda dessa primeira maneira. Professor, ainda não terminamos nossa ramificação não, porque ainda sobrou isso aqui. A gente sabe que o anel aromático, ele vai ser representado por 6 carbonos, então fica 1. A gente já sabe que nesse caso essa ramificação, ela vai ter um anel aromático dessa maneira. Então a gente tem 6 carbonos. A gente tem nossos 6 carbonos, um pouco mal desenhado, mas é assim. E nesse caso, eu só tenho 5 hidrogênios. Então, a gente já coloca os 5 hidrogênios aqui no caso. Um hidrogênio, outro hidrogênio, 3, 4, 5. Foram nossos 5 hidrogênios. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, e o restante das valências? Vai ficar como? Vocês vão dividir com ligações duplas. Então fica 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 4. E aqui vai ficar 1, 2, 3, 4 aqui, porque ela já faz uma dupla aqui. Então, a gente fechou aqui basicamente o nosso ciclo. Então, ele adquire o anel benzênico, porque a gente também tem as ligações duplas. Nesse caso, ele vai se chamar de benzil. Então, a gente tem 1, 2, benzil, 3, hexino. Ela foi um pouco mais complicada por conta da própria ramificação dela, que é um anel aromático. Então, vocês têm que se atentar. A gente vai tratar um pouco mais dela na nossa aula, então, bora partir para lá. Vocês notaram que nessas questões a gente trabalhou muito a parte de ramificações, como fazer essa contagem da nossa cadeia de carbonos. E por que a gente está macerando tanto esse assunto? Porque ele vai servir muito para os nossos assuntos seguintes. Essa nomenclatura que vocês aprenderem aqui nos hidrocarbonetos, ela vai nos acompanhar nos outros grupos também. Então hoje nós vamos dar um pouquinho mais a fundo nessa parte, continuar com o nosso conteúdo, e é isso, vamos lá. Vocês viram que ao realizar uma nomenclatura, principalmente tem algumas coisinhas, algumas dificuldades que vocês mesmos encontraram. E a principal é a ramificação e os radicais que elas têm que colocar. Nós temos, e vai estar constando no resumo de vocês, tudo como fazer. Mas a gente tem o primeiro tipo de ligação, que foi as mais que a gente encontrou com maior facilidade, e é com que vocês encontram com maior facilidade, que nesse caso de ramificação saturada, que apresenta somente ligações simples entre carbonos, ou seja, tipo aquele grupinho AN, vocês têm que colocar o quê? O prefixo, que indica a quantidade de carbonos, que foi o que a gente fez nas questões. Ou seja, pega o prefixo aquele mesmo, met, et, prop, but, que vai de acordo com a quantidade de carbonos.
mais o il ou ila, do jeito que está aí na telinha para vocês, il ou ila. Isso então significa que os nomes derivados dos alcanos correspondem trocando-se a terminação ano por il ou ila. Então fica alquila, e assim a gente vai, tem o etil, o metil, a gente troca essa ramificação restante, que seria ano por ila ou il, ok? Na telinha tem um exemplo que a gente tem uma ramificação e vocês vejam que elas podem sim se encontrar em diversos nomes, porém elas são muito isso, prefixo, número de carbonos, mais o final il ou ila. Além desses dois grupos que são os mais simples, a gente tem o benzil que a gente conheceu hoje, que é esse anel benzênico. Aí a gente coloca, nesse caso, o nome do próprio anel aromático, que a gente já viu também em nossas estruturas fechadas, no grupo cíclico, ok? Nessa parte de hidrocarbonetos ramificados, as cadeias elas possuem os carbonos primários, os carbonos secundários, e cada uma delas vai ter uma ramificação específica ali, como nós vimos nos próprios exemplos que a gente fez com base nos exercícios. Para a gente fazer a nomenclatura dos alcanos ramificados, é o nome alcanos. Quais são eles? Que só possuem ligações simples, ou seja, uma ramificação, no caso, uma estrutura saturada, não tem nenhuma insaturação. O que é que eu faço? Primeiro passo, vocês delimitam a cadeia principal, como a gente fez, aquela que apresenta o maior número de carbonos e o maior número de ramificações. O passo 2, a numeração da cadeia deve ser iniciada pela extremidade que estiver mais próxima da ramificação ou da insaturação. E o último passo, para finalizar, basta seguir a regra do nomezinho, que é o quê? A gente inicia por posição e nomes da ramificação, separado por hífen, como a gente fez. Depois dessa nomenclatura vem o prefixo do número de carbonos da cadeia principal mais ano. Que isso a gente já sabe. Então fica 2 passos simples. Vamos ver o exemplo. Tá aí na telinha de vocês que a gente tem uma cadeia principal. É basicamente quase igual àquela cadeia que a gente fez. Mas só que nessa daqui a gente tem 8 carbonos na cadeia principal. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ok. Nesse caso, a gente tem aí um octano, porque a gente já sabe que só tem ligação simples. E no caso aí também é do grupo dos hidrocarbonetos. E a gente tem 2 grupos de ramificação. Porém, dessa vez é diferente daquela, porque nós temos o grupo de baixo aqui, ele está mais próximo da nossa primeira ramificação, que seria o metil. Então, a gente começa a contagem por ele. Então, eu já disse o nome da nossa primeira ramificação, que fica metil, porque a gente só tem um carbono. A segunda fica etil, porque a gente tem 2 carbonos. Nesse caso, nesse exemplo, a gente tem 5 etil, 3 metil octano. Vocês viram como não é tão complicado? A gente fez do primeiro, 5 etil, que está lá no meu 5º carbono, uma ramificação que a gente tem um etil. No terceiro carbono, aí no caso, a gente tem 3 metil, porque no terceiro carbono a gente tem uma ramificação metil. Octano, que é o nome da nossa ramificação principal. E assim a gente continua com os alcenos e os alcínios. Lá no resumo de vocês tem fazendo passo a passo, assim como a gente fez dos alcenos, ok? Vocês vão ter que ter uma atençãozinha a mais por conta da insaturação, de onde fica essa insaturação, e ter aquele cuidado de começar por ela, mais próximo dela, ok? Para finalizar, vamos ver do ciclo ramificado, como é que ele fica, como é que esse ciclo ramificado ele vai ser
não vai ser feita a nomenclatura dele. Então a gente começa. Vamos ver dos ciclanos ramificados. Ciclanos, só tem ligação simples. Passo 1. Independente do ciclano, ele sempre estará na cadeia principal, ou seja, o ciclo sempre será a cadeia principal. Assim, qualquer grupo localizado fora da cadeia principal é considerado ramificação. O número da cadeia do ciclano é realizado apenas se ele apresentar mais de uma ramificação. Inicia sempre pelo carbono da ramificação que é escrita primeiro e segue a ordem alfabética. Vocês viram que nesse passo 2 eu justifiquei por que na nossa questão de número 3 do exercício eu não fiz a ramificação por ciclo, porque todo ciclo ele tem que ter mais de 2 ramificações para ser considerado que a nomenclatura é com ele, ok? Anotem aí no caderninho de vocês. Passo 3, para finalizar, basta seguir a ordenzinha, que é posição e nome da ramificação e ordem alfabética separados por hífen, o nome do ciclo. Por fim, o prefixo do carbono, quantidade de carbono que tem, mais ano, identificando que é um alcano. Vamos lá? Tá aí na telinha de vocês, a gente já sabe aqui, ó. Viu que essa parte em azul são as 2 ramificações e o que está em vermelhinho é nosso ciclo. Então, a gente tem aí 5 carbonos no nosso ciclo. Então, a gente tem um ciclo que é pente. O número da cadeia inicia a partir do carbono que tem a primeira ramificação. No caso aí a gente tem um etil, porque a gente tem aí, no caso, 2 carbonos. E a segunda é o metil, porque a gente só tem um carbono. Nesse caso fica um etil, 3 metil, ciclo, coloca o nomezinho do ciclo, pentano. Só isso, professor? Só isso? Vocês viram como é simples? No caso, hoje, a aula vai ser rápida. A gente só pegou aí 8 minutinhos, 8 e meio, para vocês treinarem um pouco mais, até porque a gente já finalizou os hidrocarbonetos. Próxima aula é um novo grupo que a gente vai estudar. Nesse caso, hoje, a gente vai ter um trabalho muito importante. Nesse trabalho, vocês vão me mandar, claro, pelo Google Classroom e vocês vão fazer uma pesquisa sobre hidrocarbonetos. Mais em específico, vocês vão ter que pesquisar sobre o petróleo. Façam um trabalho com a temática sobre o petróleo, explicando como ele é adquirido, qual a fórmula química dele, quais são os métodos para conseguir ele. Escrevam no caderno de vocês, façam um trabalhozinho bonitinho, porque essa nota vai valer de 0 a 10. Eu vou deixar na descrição o que principalmente vocês têm que ter nesse trabalho, e vocês vão ter até quarta-feira que vem atividade em aberto para me entregar. Então vocês podem me entregar até quarta-feira que vem. No mínimo 2 laudas sobre esse assunto, até porque ele está valendo nota de 0 a 10, ok? Então, era só isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas que vocês tinham. E até semana que vem.